Seja bem-vindo para mais um vídeo, só que esse vídeo vai ser bem mais complexo, que ele vai fazer você se aprofundar muito mais no mundo do Linux. Para você que conhece ou já ouviu falar do Linux e teve algum interesse, eu vou falar tudo em geral, eu vou dar um aulão de Linux, como é que ele funciona, como é que você vai baixar, como é que você vai usar, como é que você vai fazer as suas coisas. Praticamente não vai ser uma aula gigante, mas pelo menos eu vou dar um básico para você ter um norte, sul, leste, oeste, para saber fazer o que tem que fazer, né? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar. Você está feliz no Windows? Se sim, fique no Windows. Você não tem nenhuma necessidade para vir para o Linux. Eu vim para o Linux porque meu Windows ele dava muito tela azul. Não sei porquê, mas ele dava muita tela azul. E quando eu fui para o Linux, eu consegui usar muito bem o Linux e eu não tive nenhum problema com isso, né? Então, vamos lá, né? Já que você está vendo esse vídeo porque você está começando ou tem algum interesse em começar a usar Linux, eu vou dar algumas distros para você começar a usar sem ter nenhum problema, beleza? O que eu recomendo, né? Tem várias outras distros que o povo recomenda para o usuário leigo, mas esse é do meu ponto de vista, que é o Linux Mint, o Pop! OS, o Big Linux, o Zorin OS, o Mauna Linux e o Regatta OS. Essas são distros que eu recomendo para o usuário leigo. Principalmente que todo mundo vai recomendar é o Linux Mint. O Linux Mint ele é muito bom para quem tem PC fraco, beleza? Sobre interface gráfica. As interfaces gráficas do Linux, a gente tem várias interfaces gráficas. Temos o KDE, temos o Cinnamon, o Mate, o Gnome, são várias interfaces gráficas. E qual é a diferença deles? A diferença da interface gráfica é que algumas elas vão consumir muita mais memória por ter mais alguns recursos ou por elas ser mais bonitas, e outras elas vão consumir muito menos recursos por ser bem mais simples e bem mais enxuta, entendeu? É no caso do XFCE e no LXQT. Essas são interfaces muito enxutas e leves para quem tem um PC fraco ou modesto. E quem tem um PC mais, vamos dizer, parrudo ou que rode o Windows 10, né? Você pode dizer assim, porque o Windows 10 você precisa pelo menos ter 2 GB de RAM, 2 GB não, você precisa ter 4 GB de RAM para poder rodar. Então, como o caso do Pop! OS e do Regatta OS e do Zorin OS também, aí seria muito bom você ter um processador bom e 4 GB de RAM para pelo menos conseguir usar a interface gráfica. Mas mesmo assim, você quiser usar o XFCE, você vai conseguir usar e fazer as mesmas coisas que as outras distros fazem. Vamos lá, essa parte daqui vai ser, já que você escolheu a sua distro que você quer começar, aí você vai vir para o passo de instalação, porque tem muita gente que não sabe como é que instala, nem principalmente não sabe nem como instala o Windows. Então essa parte aqui eu vou dar um breve tutorial de como baixar o Linux, mas também eu vou deixar links nos comentários sobre alguns tutoriais de como baixar, como fazer tal coisa no Linux, beleza? Para fazer a instalação, vai precisar de um pendrive com o giga maior que sua ISO. A ISO seria o arquivo bootável da sua distro. Aí vamos pensar que o Linux Mint ele pesa 2.5 GB. Então você vai precisar pelo menos de um pendrive com 3 GB ou 4 GB para poder baixar a distro e deixar executável. Esse é o ponto. Porque tem muitas distros que ela pesa 6 GB, 8 GB, 4 GB. Mas isso não vem ao caso também, né? Mas se você quiser baixar, vai conseguir também. Mas essas distros que são um pouco maiores, elas são para um PC mais modesto não, né? Mais robusto, que ele tenha uma configuração decente, se eu posso dizer assim, né? Aí para deixar seu pendrive bootável, você pode usar o Rufus, o Ventoy, Balanaet, entre outros. Esses aplicativos eles são para deixar o seu pendrive bootável. Entre todos eles, os aplicativos citados aqui, você vai ter que baixar a ISO, selecionar onde vai querer baixar, né, que é no pendrive, e colocar lá a ISO que você quer e começar a instalação, que ele vai formatar seu pendrive e vai deixar bootável. No caso do Ventoy, ele é diferente, que o Ventoy eu recomendo muito mais para vocês. Que o Ventoy, você vai baixar ele
no próprio site do Ventoy, que lá vai ter uns passo a passo ensinando. O que eu recomendo para vocês é o Ventoy, porque o Ventoy ele é muito mais simples e muito mais fácil. No Ventoy você consegue baixar só pesquisando no site Ventoy. Eu vou dar uma breve instalação, né, como você vai baixar no Windows. Vai pesquisar no seu navegador Ventoy, aí vai entrar no site do Ventoy, aperte em Download, escolhe a versão de Windows, extrair o arquivo, aí abre o arquivo executável e coloque seu pendrive lá para ele reconhecer e clique na instalação. Quando clicar na instalação, ele já vai aparecer para formatar o pendrive. Aí ele já vai ficar bootável. E quando a instalação finalizar, o que você vai precisar é simplesmente copiar ou mover a ISO para dentro do pendrive. E também você pode fazer no celular, se tiver bootável com o Ventoy. E o banco você pode colocar quantas distros quiser, dependendo do tamanho do seu pendrive, beleza? Se você tem um pendrive de 64 GB, você vai poder baixar muita distro Linux, é bom que você vai conseguir testar também, né? Outra opção que eu recomendo para quem tá com um PC, ou o PC é muito lento para baixar alguma ISO, ou você não tem tempo para ficar com o PC ligado para poder baixar a ISO, para fazer não sei o que, ou simplesmente, não sei, você não quer baixar pelo PC. Beleza, você pode baixar no celular usando o F-Droid, que eu uso também, eu recomendo muito. No F-Droid, ele é igual o Rufus. Você vai colocar o pendrive, ele vai reconhecer, depois ele vai pedir a ISO, você seleciona a ISO. Quando selecionar, ele já vai formatar e vai começar a fazer a instalação. E só colocar e ser feliz, que ele já vai ficar bootável. E na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu canal da Odyssey, já que no YouTube ele barra os links, eu acabo derrubando o vídeo. Aí todos os links não vão estar aqui na descrição do YouTube, e vão estar na descrição da Odyssey, beleza? Depois de deixar seu pendrive bootável, vocês vão precisar saber como é que entra na BIOS para deixar o pendrive bootável. Eu vou deixar também outro link aí na descrição para como saber isso. Às vezes é ESC F2, F2, F1, Dell, ESC, etc. Tem várias opções. E lá vai ter a opção do boot. Só você selecionar como primeiro seu pendrive e dar boot. Ou algumas, como no meu caso, lá na última opção da direita, você pode selecionar o pendrive que ele já vai dar boot de primeira. Quando o pendrive iniciar, vai ter que clicar na primeira opção, que é do sistema, que é o que o sistema vai iniciar. Porque tem a primeira opção, e na maioria das vezes a segunda é para AMD, ou modo recovery e outras opções que vocês não vão precisar usar, né? Só iniciar na primeira opção, que já é certa. Quando iniciar seu pendrive, aí vocês vão pensar se vocês vão querer baixar ou instalar, porque tem alguns casos de distros que quando você iniciar, ela já vai aparecer uma mensagem de boas-vindas, dizendo algumas coisas, né, se você quer baixar ou se só quer testar, entendeu? Na maioria das distros, ela não vai aparecer essa mensagem, ela vai aparecer um atalho para você clicar lá e começar a baixar sua distro, ou ela não vai aparecer, que é muito difícil. Então, se não aparecer, essa distro com certeza não é focado para você. Mas se não aparecer, com certeza no menu você consegue achar pesquisando install ou algum nome, porque você vai ter que achar de alguma forma onde o criador da distro deixou o link, né? Beleza, vamos dizer que depois de você ter testado a distro, ter mexido um pouquinho, porque quando você está testando a distro no pendrive, não vai ser o mesmo desempenho instalado na sua máquina, você tem que saber disso também, beleza? Quando você instalar, com certeza ele vai dobrar a velocidade. Aí agora você vai precisar só ir no instalador dele, só fazer o passo a passo que você vai conseguir instalar muito bem de boa, sem nenhum problema. Ele só vai pedir nome, informação para configurar teclado, horário e muitas coisas. Às vezes a distro pede para você conectar na internet para poder baixar alguns arquivos, para quando instalar a distro já poder usar ela toda atualizada, já com arquivo tudo. Mas isso não é necessário, eu recomendo você baixar e depois você conectar no Wi-Fi e atualizar, porque é 1000 vezes melhor e mais rápido. Enquanto você vai fazer essas coisas, ela vai atualizando. Algumas distros, ela termina a instalação e ela pergunta se você quer reiniciar. Ela simplesmente só reinicia e como você colocou o pendrive primeiro, ele vai dar boot no pendrive. Algumas distros
elas vão aparecer para você apertar o reiniciar, e quando apertar o reiniciar, vai aparecer uma linha de código lá, mas não tem tanta relevância, e vai aparecer uma mensagem: remova o pendrive e aperte Enter, que aparece em inglês, muitas das vezes, né? Eu nunca vi em português. Mas só você remover o pendrive, apertar Enter e pronto, já vai dar boot no seu pendrive, né? Já que não vai ter mais nenhuma coisa bootável. A maioria dos sistemas aparece a tela de boas-vindas, ensinando o que fazer ou dando sugestões, que é muitas sugestões também de personalização, aplicativos e outras coisas também, né? Às vezes, se não aparecer, é só você executar o welcome ou bem-vindo. Mas se não aparecer, ok, você consegue usar se você souber e tiver um conhecimento, né? Mas para quem não sabe, fica meio complicado. Tá bom. Depois de você ter baixado a sua distro, ter configurado tudo, deixado o tema bonito, ajustar tudo, o tamanho, essas coisas, tudo que você faz no primeiro, né? Para personalizar do jeitinho que você gosta. Aí você quer baixar um aplicativo ou jogo. Alguns aplicativos não tem para o Linux, então você pode usar alternativas. Exemplo, Photoshop só tem para o Windows. Então no Linux você pode usar uma versão de navegador ou usar alternativas, como um GIMP, que é bem famoso no mundo do Linux também, né? Mas também, se você não conseguir achar o aplicativo que você quer, eu vou deixar um link na descrição também, que se chama alternative.net, eu acho que esse é o nome, mas eu vou deixar na descrição para vocês. Que esse link, ele vai levar você para um site onde você pode pesquisar alternativas de programa. Ele vai ter alternativa para Windows, Linux, Mac, Android, iPhone e tudo que existe que é um sistema operacional, beleza? Só você simplesmente pesquisar, vamos dar um exemplo, um Filmora. Se você pesquisar o Filmora lá, ele vai aparecer o Filmora e vai dizer tantas alternativas. Só clica lá nas alternativas que vai aparecer. E também vai aparecer qual o sistema que essas alternativas têm suporte, beleza? Jogos no Linux hoje em dia não temos muitas complicações, sem questão de jogos online, que hoje em dia ainda continua desafiador, por conta do anti-cheat, como Roblox, Valorant, Fortnite e PUBG, etc. Mas jogos offline, 99% já rodam muito bem, mas o 1% são os que não rodam, mas eles sempre resolvem soltando uma atualização na camada de compatibilidade. E no site da GOG, eles disponibilizam o download dos jogos nativamente com Linux igual ao Steam. A Steam e a GOG, eles disponibilizam os jogos nativamente para o Linux, se você usar a camada de compatibilidade, que se chama Wine. E questão de jogos online, é isso mesmo que vocês ouviram. Alguns jogos online não vai funcionar por causa de anti-cheat, mas outros jogos online você vai conseguir jogar muito bem de boa, beleza? E jogos offline, na maioria dos casos, os jogos mais recentes, eles não conseguem rodar muito bem, por causa de alguma coisa que não está configurado certo no online, mas sempre solta uma atualização resolvendo isso. Então é só aguardar que você vai conseguir jogar muito bem. Isso também aconteceu no caso do Resident Evil 4 Remake, que tinha lançado e estava dando muitas complicações para poder rodar. Mas depois de umas atualizações, o problema foi resolvido e consegue jogar nativamente não, né? Mas consegue jogar no Linux, com a camada de compatibilidade. Para conseguir executar os aplicativos de Windows, você vai ter que usar Wine, Boros, Lutris ou Heroic, etc. A Steam, ela já é nativa, só ativar uma opção que você já consegue jogar com um clique. Essa questão de nativa é na Steam se você for querer baixar um jogo de Windows no Linux, porque na maioria dos casos, 100% dos casos, ele não vai deixar você baixar, já que não é nativo. Mas nas configurações, e eu vou deixar o link na descrição ensinando como ativar isso, você vai ativar uma opção para ativar o Steam, alguma coisa de compatibilidade, para conseguir jogar jogos de Windows no Linux, com um simples clique. Com um clique você já vai baixar tudo e já vai poder jogar. No caso do LUT e do Heroic, eles são mais famosos para jogos. O Boros e o Wine são famosos para aplicativo, mas o Boros também você vai conseguir usar para jogos, mas essas são algumas alternativas. Se você quiser só para executar algum aplicativo, eu recomendo o Boros. Se você quiser usar para algum jogo, eu recomendo o Heroic ou Lutris, que são um dos mais famosos. Eu, ultimamente, eu uso o Heroic por ele ser bem mais bonito e intuitivo.
mas o Linux também ele é bom. Isso é questão de uso, né? Vamos dizer que você já baixou seus aplicativos, já baixou programas, seus jogos, mas você quer remover algum aplicativo que veio nativamente, como um OnlyOffice, ou você quer remover um aplicativo que você baixou sem querer ou você não usa mais. Para remover um programa no Linux, às vezes usam a loja, ou Synaptic, ou o clique direito em cima do app. Mas não são todas as distros que fazem isso de clique direito. O Big Linux ele faz isso, com clique direito aparece uma opção de desinstalar o aplicativo e já vai desinstalar como se fosse igual ao Windows. Mas na maioria eles usam a loja ou eles usam simplesmente o Synaptic. No Synaptic você consegue desinstalar e instalar o aplicativo por fora da loja. Já que ele é uma, vamos dizer, eu vou dizer loja que é mais simples para vocês, já que ele é uma loja, vocês vão conseguir baixar aplicativos também. Mas na maioria dos casos não vai precisar, já que tem a loja. Mas se você quiser baixar, pode baixar simplesmente pesquisando lá também, né? E também a questão do Synaptic, ele também tem para fazer a desinstalação, ele tem duas opções de desinstalação, ou é três, se eu não me engano. Uma é desinstalação total e outra é só fazer a desinstalação. A desinstalação, você vai desinstalar o aplicativo para não aparecer na sua tela, mas alguns resíduos vão ficar salvos ainda, igual no caso dos aplicativos do Windows. Mas se você colocar para fazer a instalação completa do aplicativo, ele vai remover tudo, e mesmo que você instalar novamente, ele vai ficar do zero, como se você tivesse baixado novamente. Aplicativos por fora da loja. Vamos supor que você não achou um aplicativo na loja, não achou no Synaptic, não sei porquê, mas você quer baixar, mesmo que você saiba que ele tem para Linux, beleza? Para conseguir baixar o programa, vai ter que ser pelo navegador. Tem bastantes sites que já ensinam como baixar um aplicativo ou jogo pelo terminal, sem precisar escrever os códigos, só usando Ctrl+C e Ctrl+V, ou simplesmente baixando ele em .deb. Ele é igual ao instalador do Windows, só abrir o arquivo que vai começar a baixar. Só disso precisa ter um instalador .deb para funcionar, entendeu? O AppImage, o queridinho da galera, ele é tipo os aplicativos do Windows que não precisa de instalador, só dá um clique direito nele e em permissões e deixar como executável e abrir o aplicativo /jogo, que você já vai conseguir usar ele. Ele é como se fosse um aplicativo portátil que você pode baixar em qualquer lugar, simplesmente mover e já pode usar, não precisa de nenhuma instalação. E outro também é o .tar.gz. Você só precisa extrair o arquivo, depois procurar o executável, e se não iniciar, marque ele como executável, igual o caso do AppImage. Ou seja, arquivos de Windows não funcionam nativamente, só com Wine. Mas certos aplicativos eles não vão funcionar muito bem no Wine. Então é por isso que eu recomendo alternativas. E também eu vou deixar um link aí na descrição para vocês, que são lojas alternativas para você baixar aplicativos. Esse daqui é simplesmente o final do vídeo. Nesse vídeo você já vai ter uma noção de como usar Linux e uma noção de como baixar programas, desinstalar programas e fazer tudo o que você precisa, porque a grande maioria o Linux ele já vai ensinar para você, né? Porque muita gente pensa que o Linux você não vai conseguir usar porque ele é focado para quem é desenvolvedor, para quem é hacker, porque vai precisar muito de terminal, ele não é simples. Mas hoje em dia o Linux ele é muito simples. Você não precisa usar terminal. Você só usa terminal se você quiser, simplesmente. Mas mesmo assim, se você não tiver uma noção de uso do terminal, você ainda vai conseguir usar usando simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, pesquisando em algum site. Que os sites eles sempre ajudam como fazer tal coisa no Linux. É muitos casos de vídeo no YouTube ensinando de como baixar Steam no Linux, e eles vão ensinar pelo terminal, mesmo você conseguindo baixar pela loja da sua distro ou simplesmente pesquisando em Steam no seu navegador, que ele já tem um arquivo .deb e outras opções também tem para Linux. Mas esse é o vídeo. Esse vídeo
é focado para pessoas que têm interesse em Linux ou eles têm algum conhecimento sobre o Linux, né? Se já ouviu falar também, né? E também para esclarecer que Linux ele não é complicado. Linux ele é muito fácil também e muito estável, muita privacidade e bem leve também. E você consegue fazer tudo o que você precisa no Linux, né?